Então, agora vamos para o dia número 2. No primeiro dia, você já estabeleceu seus objetivos, você já sabe o que você quer. Então, agora vamos para a parte mais prática, que é planejar o seu tempo. Óbvio que se você não planejar o seu tempo, você vai ficar aí um pouco perdido. Por quê? Porque tudo que é novidade, tudo que sai da sua zona de conforto, você não sabe muito bem onde se encaixar na rotina. Se você é uma dessas pessoas que falam assim: "Meu Deus, eu não tenho tempo para nada, como que eu vou conseguir colocar mais alguma coisa na minha vida?", então esse dia especificamente é para você. Por quê? Se você aprender a planejar o seu tempo, se você tiver essa organização, obviamente você vai conseguir ir muito mais longe com as mesmas 24 horas, porque você já prestou atenção que tem pessoas que em 24 horas faz coisas inimagináveis e você fica assim: como que essa pessoa aguenta? Porque ela se planejou. Eu, por exemplo, antes de começar o meu dia, eu já tenho o meu dia totalmente planejado. Porque geralmente eu planejo um dia antes. O que eu sempre ensino os meus alunos é o quê? Você precisa ter uma organização para o dia seguinte para você não ter essa ansiedade, esse desespero de ter que viver assim como se você estivesse apagando incêndio. Então, mais importante do que você ter um dia que caiba suas 24 horas em tudo que você quer fazer, se você planejar, no final do dia você vai ver que você cumpriu tudo que você queria e ainda sobrou um tempo até para relaxar. Então, os 5 pontos chaves para um planejamento eficaz é você saber quais são suas prioridades. Não adianta nada você querer fazer tudo ao mesmo tempo e não definir uma ordem de prioridade. Você tem que entender que o seu dia, você começa naturalmente com mais energia, então as coisas mais difíceis você tem que colocar para o início do dia. Se é uma atividade que você não gosta, se é algo que você realmente precisa fazer, mas não sabe por onde começar, comece pela manhã. Por exemplo, para mim, é excelente começar o dia fazendo exercício físico. Eu começo meu dia com exercício porque eu acredito que isso me dê mais energia. Como que eu sei isso? Porque eu testei vários horários diferentes. O meu melhor rendimento é pela manhã, que é o tempo que eu tenho mais energia e disposição para exercício físico. Isso é para todo mundo? Não. Tem pessoas que gostam de se exercitar à noite, tem gente que gosta à tarde. Então você vai colocar de acordo com o seu tempo. E quanto às prioridades, você é óbvio, tem que primeiro apagar os incêndios para depois você ir para as outras atividades. Porém, você precisa ter uma determinada organização do seu dia com algumas coisas rotineiras, tipo preparar comida, tipo o horário de banho, por exemplo. Você começa o dia com um belo banho, você vai ter muito mais disposição no decorrer do dia e assim sucessivamente. Então você vai fazer essas perguntas básicas para você mesmo. Focando em prioridade, identifique as tarefas mais importantes que precisam ser concluídas. Pegue seu papel e caneta e faça essa atividade. A pergunta é: quais são as 3 principais tarefas que você precisa realizar hoje para se aproximar das suas metas? Lembre da meta de ontem? Quando você volta lá, tá, a minha meta é perder 5 quilos em 3 meses. Foi isso, né? 5 quilos em 3 meses. Quais são as 3 principais tarefas que você precisa realizar hoje? Eu preciso olhar minha despensa, organizar o meu mercado, ver se eu compro comida, se eu tenho que mudar de restaurante? São essas as perguntas que você tem que fazer. E o mais importante durante o dia é você ter blocos de tempo. Ou seja, você não precisa ficar sentado 12 horas fazendo a mesma coisa. Você pode fazer com que o seu horário seja mais produtivo. Um exemplo: tirar o celular de perto de você quando você precisa de concentração. Quando você vai estudar, por exemplo, e o celular está perto, por mais que você não esteja olhando para ele, se ele vibrar, se ele acender a luz, ele vai chamar a sua atenção de alguma forma. Então, o que eu te aconselho é: pega esse celular, coloque no silencioso, joga ele para o lado. Eu sempre uso ele virado para baixo, que aí ele não me notifica de jeito nenhum. Ele fica aqui e você pode também colocar um despertador, que aí você vai saber, eu vou ser produtiva até a hora de despertar. É,
Tem um método de estudo que é chamado método Pomodoro. Isso serve também para você criar conteúdo, por exemplo, se você trabalha em casa, não tem um chefe, muitas vezes é difícil você organizar seus horários. Então é importante você fazer esses blocos de tempo. O método Pomodoro nada mais é que você fazer pequenos intervalos entre a sua rotina durante ali o seu trabalho para você conseguir ter 100% de foco enquanto está fazendo algo e 100% de relaxamento quando você está naquele intervalo. Eu gosto de usar 45-15, ou seja, 45 minutos de 100% imersa e 15 minutos de intervalo, que aí eu dou aquela relaxada, dou uma caminhadinha pela casa e atualizo ali no celular se tem alguma mensagem importante. Isso aí funciona muito bem para mim. Para quem está começando, eu recomendo que seja 30-10, 30 minutos de trabalho para 10 de descanso ou 5 de descanso, que assim você consegue ir treinando o seu corpo para ficar 30 minutos 100% dedicado para aquilo. Então, a pergunta para esse bloco de tempo é: como você pode dividir seu dia em blocos de tempos para ser mais produtivo? O terceiro, a flexibilidade. Imprevistos acontecem, a vida real não é como tudo que está no papel, porém, flexibilidade não quer dizer que hoje não deu tempo, então deixa para amanhã e só empurra para o lado. Não, flexibilidade é você saber que imprevistos acontecem e você precisa ter uma forma de manejar isso para que não te cause tanto estresse. Então a pergunta é: como você pode criar espaço em sua agenda para lidar com imprevistos sem comprometer suas principais tarefas? O quarto ponto é o equilíbrio. Equilibrar responsabilidade profissional, pessoal e autocuidado. Eu sempre começo com autocuidado, porque quando eu estou bem, todo o resto acontece bem. Se eu não cuido de mim, nada vai estar funcionando bem. Então eu começo com as minhas tarefas de autocuidado. Levantei, troquei de roupa, mesmo quem trabalha em casa, a gente tem essa dificuldade de separar qual é a hora de trabalho, qual é a hora da atividade doméstica. Então, o que eu recomendo é coloque tarefas de autocuidado tanto no início quanto no final da sua jornada para você saber que é hora de começar e hora de terminar. Isso você vai treinando o seu cérebro para ele aprender a relaxar mesmo estando em casa. Então, quando você começa, nunca venha para o escritório de pijama. Seu corpo não vai ser produtivo, porque seu corpo vai entender que você está ali ainda em tempo de pausa. Não leve trabalho para a cama. Quando você terminar o dia, faça o seu ritual ali de encerramento do dia, como se você estivesse deixando a empresa mesmo. Fechou a porta, fechou o computador, acabou seu trabalho, vida que segue. Vá, faça o seu ritual novamente de encerramento do dia e aí você vai conseguir ter essa diferença. Você fisicamente está no mesmo ambiente, mas o seu cérebro vai entender: não, terminou aqui, então agora está na hora de descansar e poder curtir minha família, poder descansar, repousar, assistir TV, enfim, fazer alguma outra coisa, né? É, e por último, revisão e ajustes. Óbvio que os seus planos eles têm que mudar regularmente. O que eu aconselho é você ter um planejamento que seja um funil, né? Então você começa com os seus planos anuais, que são os maiores, os mensais, semanais, diários. E aí, cada dia você vai colocar as tarefas por ordem de importância, por ordem de prioridade. No início do dia, você sempre vai para o que é prioritário e vai deixando. Mas não esqueça que o autocuidado é sempre o número um. Então, quando a gente fala de revisão e ajustes, a vida acontece. Se eu planejei para a semana que vem uma determinada coisa e eu não posso fazer porque surgiu outra mais importante, analise, revise, ajuste. Eu sempre recomendo as metas maiores você escrever a caneta, que seja a anual, a mensal. Agora, as semanais e as diárias, eu recomendo fazer de lápis justamente porque
No dia a dia você vai ajustando, mas você não vai se esquecer das suas metas maiores, que são as grandes metas do ano, do mês, que você se dispôs a fazer. Então, hoje a atividade é essa, então pegue seu papel, caneta ou seu aplicativo aí e vai colocando. E aqui eu deixei essas páginas aqui para você imprimir. É o seu planejador semanal. Então você vai colocar aqui quais são as prioridades da semana, dia a dia, quais são as prioridades. Então, os 4 pontos mais importantes. Você também vai colocar o seu ritual diário. Esse seu ritual ele tem que ser uma coisa assim frequente para que o seu corpo entenda que você tem uma rotina. E aí, o planejamento para a próxima semana, alguma coisa que ficou para trás, e aí você pode colocar algumas anotações, um agradecimento a você mesmo, um lembrete para a próxima semana, o que que você quer fazer. Quando você faz todo esse planejamento, é muito legal porque você percebe como que o seu dia vai começar a render. O seu dia vai ter tanto rendimento que você não vai se dar conta e vai falar assim: caramba, parece que o meu dia agora tem muito mais de 24 horas, porque agora eu sei usar o meu tempo do modo certo. Então, a atividade de hoje é essa: responda essas perguntas que estão aqui e a gente se vê na aula de amanhã, que nós vamos esmiuçar um pouco mais tudo isso que a gente está aprendendo. A gente se vê. Tchau, tchau.